Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Muita chuva, né? Mas é assim mesmo. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Lucas, no capítulo de número 8. Capítulo 8. O versículo 35. Lucas 8, 35. Glória a Deus. E saíram a ver o que tinha acontecido e viram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Glória a Deus. Vamos falar nesta noite sobre a história deste homem, o endemoniado gadareno. É uma história bastante lida e bastante falada, mas nós temos que continuar falando para dizermos que Jesus liberta. Jesus faz maravilha na vida do ser humano. Nós temos como tema para esta palavra, e não vamos demorar, de cavalo a vaso e de escravo a livre. Aleluia. Este cidadão, diz a Bíblia, ele era escravizado por Satanás. Ali havia nele uma legião de espíritos malignos. E uma legião, lá na época, para o povo da época, uma legião ali, os romanos contavam de 3.000 a 6.000 soldados. Então não era pouco espírito maligno. Por isso a situação daquele homem, a situação que eu acredito que ninguém quer passar por uma situação daquela que aquele homem estava passando. Ninguém quer ver o seu ente querido, alguém da família, passando pela situação que aquele homem estava passando. Era uma situação terrível, porque diz a Bíblia que ele não tinha, ou ele não morava em casa, porque os espíritos malignos levavam aquele homem para os caminhos desertos e para os cemitérios. Vejam só a situação de uma pessoa preferir morar em um cemitério do que em casa. Então não era uma pessoa normal. E por que eu coloquei aqui de cavalo a vaso? Porque Satanás, ele chama de cavalo. E quem lida com animais
Sabe que o cavalo, quando vai se andar nele, você coloca um cabeção, você coloca uma bride na boca dele, para você poder ter domínio, e tem mais um negócio assim de aço, que eu não sei o que é aquilo, que eles botam no nariz do cavalo. Aquilo corta, mas também você faz com ele o que você quiser. Por isso Satanás chama aqueles que ele usa de cavalo. E ainda os cidadãos usavam 2 esporas. Não sabe o que é isso, né? Uma de um lado e a outra do outro no calcanhar, para espetar o animal. É uma coisa dolorida. Aquilo faz o animal sangrar. Então é uma coisa terrível, que se usava para poder dominar o animal. Ainda bem que hoje não se usa mais isso, porque aquilo, se a gente for pensar, aquilo é muito dolorido. O animal e você está com aquelas esporas ali tocando no animal e o sangue descendo, imagine a dor. Então, para dominar os animais naquela época se fazia isto. E as pessoas que servem Satanás, e eu tenho que falar isto, porque nós temos que confrontar o pecado e confrontar Satanás. Muitos não gostam, mas nós temos que confrontar isto. As pessoas que servem Satanás, eles são escravizados de uma tal forma que eles não se dominam. Eles não se dominam. Eles fazem o que os espíritos malignos desejam fazer, o que os espíritos malignos querem fazer. E eu quero falar isso também aos amigos que estão e que vão ouvir esta palavra nas redes sociais. Não deixe Satanás dominar a sua vida. Não entregue a sua vida a Satanás, mas deixe Cristo entrar na sua vida. Glória a Jesus. A situação deste homem era uma situação terrível. E Jesus, ele convida os seus discípulos para que atravessassem ali o lago e fossem ao território dos gentios. E o que chama a atenção é que aqui no versículo 22, quando Jesus e os discípulos estão atravessando o barco, vem uma tempestade para querer naufragar o barco. Só que Jesus estava ali. Então Satanás jamais teria êxito de naufragar aquele barco para que não chegasse do outro lado. Jesus estava no barco. Jesus sabia que aquele homem estava naquela situação. Jesus sabia disso. Jesus não foi ali para outra coisa, a não ser para fazer um benefício na vida daquele homem. Que quando Jesus e os discípulos descem ali naquela região, o espírito maligno já sabia também que Jesus estava descendo ali. Então ele se aproxima de Jesus, porque ele já sabia que Jesus estava descendo ali. Ele não queria sair daquele território. Por isso, quando Jesus repreende ele pede permissão para entrar naquela manada de porcos que estava ali.
autoriza. Mas Jesus pergunta como é o nome dele. Só é legião, nós somos muitos. Então eram muitos espíritos malignos ali. Hoje não é diferente, irmão. Nós estamos no mundo e este mundo estão por aí as hortes espirituais da maldade. E nós temos que estar com Jesus, estar com Cristo. Porque as pessoas que são dominadas por espíritos malignos, elas não sabem nem o que faz. Nem o que faz. Aquele homem, ele era conhecido em toda aquela região. Todo mundo sabia quem era aquele cidadão. Já pensou você ir no caminho e encontrar com um cidadão desse, cheio de espíritos malignos? Não é fácil também você encontrar com um cidadão desse no caminho deserto. Se tirava ele dos cemitérios, levava, prendiam ele, colocavam cadeias, e ele quebrava tudo, porque aquela força não era dele. Eram forças malignas que estavam dominando aquele cidadão. Jamais por si mesmo ele conseguiria liberdade. Ele não ia conseguir liberdade por si mesmo. Ele estava precisando de uma intervenção de quem era maior do que aqueles espíritos malignos. Ele estava precisando de uma intervenção de quem domina. Não é de quem dominava, não, é de quem domina. Glória a Jesus. Aleluia. Então ele estava precisando de uma intervenção de Cristo na vida dele. Quantas vezes as pessoas estão escravizadas e dizem: rapaz, eu não sei o que faço. E só Jesus pode fazer isso na vida da pessoa. Contando aqui a todos, e são experiências, eu acho que eu já contei isso uma vez para os irmãos, mas experiência do que a gente passa. Eu estava em Parauapebas, Laurilé tinha ficado lá em São Luís, e eu estava em Parauapebas. Estava eu lá num quarto de aluguel, estava eu, o Ernilton e um outro rapaz, que eu esqueci o nome dele. E nós conversando um dia lá, aí ele disse: rapaz, ele puxou um Santo Antônio pequenininho desse tamanho assim do bolso, e disse: rapaz, eu quero me livrar disso aqui, mas eu não consigo, eu tenho medo. Aí eu disse: rapaz, tu quer te livrar disso? Ele disse: eu quero. Ele me dá aqui. Ele me deu e eu fui lá, o banheiro era separado, eu fui lá, coloquei dentro do vaso e dei descarga. Aí eu saí, quando eu saí, pois não é que aquela praga estava na entrada, irmão, isso é realidade. Eu tinha deixado dentro do vaso, dado descarga, quando eu saí, ele estava na entrada do banheiro. Aí eu olhei, e rapaz, esse demônio está aí aqui. Satanás, tu está aí aqui, peguei de novo. Fui lá, botei dentro do vaso e dei descarga de novo. Aí ele sumiu. Eu digo: agora ele foi embora. Quando deu de manhã, lá passa a vizinha com ele na mão. E só o que eu achei ali, um Santo Antônio pequenininho, bem na entrada do banheiro. Eu digo: rapaz, que Satanás, rapaz. Coisa maligna.
Isso não é história de carochinha, não, irmão. O maligno existe. Satanás está aí. Assim como existem os céus, como existe a terra, como Deus está no trono, Satanás também está por aí. E ele opera também nos seus. Mas aquele jovem, ele foi livre. A mulher levou a maldição para a casa dela. Mas ele foi livre. E eu fiquei lá em Parauapebas, lá no Pará, e ele voltou para o Maranhão. Glória a Deus. Quando um dia eu encontro ele lá no Maranhão, lá na Santa Clara, e aí rapaz, como é que está? Ele disse, rapaz, eu sou diácono da igreja agora. Glória a Jesus. Foi liberto. Estava sendo escravizado por aquele espírito maligno. Foi liberto. Ele estava lá feliz, que agora ele era diácono da igreja. Então, o Senhor Jesus, quando a gente tem um encontro com Ele, não tem nada que fique. As coisas do maligno, elas vão embora, se retiram. Graças a Deus. E a história deste homem é uma história interessante. Porque não havia nada que pudesse segurar aquele homem. Mas qual a surpresa das pessoas quando chegaram aonde Jesus estava? E sabe por que eles foram lá? Eles não foram lá porque estavam interessados em ver aquele cidadão liberto, não. Eles foram lá porque os porcos tinham se precipitado no mar. Os espíritos malignos entraram nos porcos e os porcos se jogaram no penhasco e morreram. E ele disse, olha, nós não queremos tu aqui não, ó. Sai daqui porque já tomamos um prejuízo. Para muitos importa as coisas daqui, mais do que a alma, mais do que a vida. Para eles ali importavam mais isso. E eles tiveram uma surpresa quando eles chegaram ali. Aquele homem que eles viram, uma fera, lá nos cemitérios, andando pelos lugares desertos, que ninguém podia se aproximar, ninguém podia chegar perto, que muitas das vezes tinha sido preso com cadeias, e ele quebrava todas. Estava lá aquele homem sentado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Antes ele andava nu, estava lá vestido, conversando com Jesus. E eles ficaram olhando e admirados, apavorados com aquilo que eles estavam vendo. Porque o homem agora estava livre. Aquele homem agora estava sentado, vestido, conversando, porque ele agora não era mais cavalo do maligno, mas agora ele era servo, vaso do Senhor Jesus. Glória a Deus. E como vaso, a situação é outra. Aquele homem não era mais escravo, mas ele estava livre. Ele estava livre. Ele agora não precisava mais morar em cemitérios e nem andar vagando, e não precisava ninguém ficar com medo dele mais, porque ele agora estava livre. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois do encontro com Jesus, entra em cena, ou sai de cena, a figura do cavalo, e entra em cena a figura do vaso. O cavalo, ele estrovado,
O vaso não. O vaso, você lida com ele com cuidado. O vaso, você lida com ele com cuidado. Ainda mais se for um vaso chinês, daqueles, ou japonês, daqueles bem caros. Tenha cuidado com esse vaso, não pode quebrar, porque o vaso é caro. Mas este vaso aqui é mais caro ainda. É de barro, mas é valioso. Glória a Deus. Nós somos, irmão, vasos de barro, mas somos valiosos. Porque a joia que está dentro de nós é um valor inestimável, que é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então sai a figura daquele que era um cavalo, agora entra a figura do vaso. A diferença é muito grande. Sai de ser a figura do escravo e entra em cena a figura do livre, daquele que pode ir aonde quiser, daquele que pode fazer o que quiser. Alguém diz assim: eu não quero ser crente porque aí eu não posso fazer o que eu quiser. Pode fazer tudo o que quiser. Talvez não pode entrar no céu, mas pode fazer tudo o que quiser. Você é livre. Você vai na congregação o dia que quiser. Você faz o que você bem entender. O que você bem entender. Porque você é livre. Deus não segura ninguém no capricho. Deus não quer ninguém à força. Deus quer que você venha por livre e espontânea vontade. Deus quer que você seja livre para decidir o que você quer e o que você não quer. Judas estava lá com Jesus o tempo todo, mas Deus deixou que ele tomasse a decisão dele. Jesus disse: deixa ele ir. Se fosse ontem, tinha expulsado Judas dali, porque Jesus sabia que ele era ladrão e que ele era traidor. Então tira daqui, sai, tira esse traidor daqui. Mas Jesus não, deixa ele lá. Deixa Judas decidir o que ele queria, o que ele deveria fazer. A figura do livre é isso. Nós temos poder de decisão. Aquele homem como escravo, ele não tinha poder de decisão. Ele ia para os cemitérios, não era porque ele gostasse, não era porque ele queria estar no cemitério, era porque os espíritos que o escravizavam levavam ele. Ele não morava em casa, não é porque ele não queria o aconchego da casa, uma cama quente, um banho. Não, é porque ele era escravo e os espíritos malignos levavam ele. Então ele vivia naquela situação, não é porque ele quisesse viver naquela situação. Ninguém quer viver uma situação dessa que este homem vivia. Ninguém. Nós vimos ali a Cracolândia, e não só tem em São Paulo, não, tem em muitos lugares. Aquelas pessoas estão ali, não é porque eles realmente queiram estar ali, mas é porque já foram escravizados. Eles já foram escravizados. Então, como escravos, eles não conseguem sair. É preciso que alguém tire de lá, porque se alguém não tirar, eles não saem de lá. E quem tem poder para isto, para libertar o pecador, o escravo, o cavalo do mal, é Jesus. É Jesus quem tem poder para libertar o homem da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Só Jesus pode fazer isto. E como isto vai acontecer? Nós temos que levar a palavra de Deus. Jesus fez o que ele tinha de fazer, terminou o seu ministério na terra, consumou o que ele tinha de consumar e subiu. Nós, a igreja de Cristo, é que temos que fazer isto agora, levar a palavra de
Deus. Dizer, olha, Jesus liberta. Jesus liberta do crack, Jesus liberta da maconha, Jesus liberta da cachaça, Jesus liberta da escravidão. Somos nós que temos que anunciar esta palavra e dizermos isto. Mas para isso nós temos que nos dispor, nós temos que sair, nós temos que falar de Jesus. Usar todos os meios para pregar o Evangelho. As redes sociais, todos os meios para levar a palavra de Deus. Vai ouvir aquele que quer ouvir. O que não quer ouvir, não ouça. Mas o que quiser ouvir, com certeza, a palavra de Deus vai fazer a diferença na vida desta pessoa. Com certeza, Deus vai fazer algo na vida dele, como fez na vida deste cidadão. E conforme algumas histórias, aquele cidadão foi o primeiro missionário aos gentios. O primeiro missionário aos gentios. Além de Jesus libertar aquele cidadão, ele agora não era mais escravo, ele agora era servo, era vaso, livre. Ele queria ir atrás de Jesus. Eu acho que até ainda com um pouco de receio, né? Ele disse, não, eu vou grudar em Jesus aqui, porque se Jesus fosse, esses espíritos malignos podem voltar novamente. Então ele grudou em Jesus ali. Se eu quero ir contigo. Jesus disse, olha, comigo não, tu vai ficar e vai para os teus. E anuncia o que o Senhor fez por ti. E ele saiu dali para a sua casa. Agora para onde ele ia? Para a sua casa. Ele não estava indo mais para o cemitério. Ele estava indo para a sua casa. Ele estava indo para os seus. Imagine que aquela família não aguentava mais aquela situação. E a pessoa que é escravizado pelo diabo, pelas drogas, a família não aguenta. Não aguenta. Mas quando Jesus chega, ele muda. Imagina quando ele entra lá na casa, ou quando ele entra na cidade, e lá vem ele. Mas eles olharam uma diferença, mas tem uma diferença. O que é a diferença? Ele não está nu, ele está vestido. Imagine quando ele entra em casa, o apavoro da família, porque se acontecesse ali dos espíritos malignos se manifestar, era uma coisa terrível. Ninguém podia segurar. Mas ele entra sereno agora. Ele entra sereno, vestido no seu perfeito juízo. Glória a Deus. E ele vai anunciando a palavra de Deus. Olha, eu fui liberto. Eu encontrei um homem que me libertou. Eu fui liberto. Eu não sou mais aquele homem que as cadeias não me seguravam. Eu não sou mais aquele homem que morava nos cemitérios. Eu agora estou diferente. Jesus me libertou. Glória a Deus. Todos nós temos uma história de libertação para contarmos. Porque todos nós somos libertos de alguma coisa. Diz assim, eu não fumava, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Mas de alguma coisa você foi liberto, pode ter certeza disso. Porque todos nós pecamos e todos nós estávamos distanciados de Deus. Então nós fomos libertos por Jesus Cristo para servir ao Senhor. Glória a Deus.
Então este homem, meus amados, já encerrando, foi um missionário na sua terra, levando a palavra de Deus. Eu imagino a surpresa das pessoas quando se deparavam com ele. Mas aquele não era aquele homem que estava lá no cemitério. Esse aí não era aquele homem que a gente prendeu várias vezes. Surpresa, que as pessoas ficam surpresas quando Deus transforma. Rapaz, aquele não era fulano de tal. Ele agora está assim. Não era perdido. E Jesus disse: eu vim buscar os perdidos. Glória a Deus. Então Jesus, quando Ele entra na nossa vida, entra para valer. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, Deus vivo. As coisas que nos escravizavam, elas vão embora. Eu vejo pessoas às vezes dizendo: rapaz, eu já lutei para deixar o cigarro. Vejo no serviço pessoas falando comigo dessa forma: eu já lutei para deixar o cigarro, mas rapaz, não tem jeito. Aí eu conto a minha história para eles. Eu digo: pois é, eu também não era viciado em cigarro, mas Jesus me libertou. Eu era viciado, mas no dia em que eu entreguei a vida a Cristo, parece que eu nunca na vida tinha fumado, porque Jesus me libertou da escravidão do cigarro. Não sou mais escravo do cigarro. Quando você não consegue sair daquilo, é porque você é escravo. Então, se é escravo, é preciso de liberdade. É preciso que alguém lhe dê aí a carta de alforria, para que você saia da escravidão. E Jesus faz isso na nossa vida. Jesus faz isso na nossa vida. Agora, falando com você na rede social, você que ainda não tem Jesus na vida e que está passando por este momento de escravidão e não sabe mais a quem recorrer, não sabe quem procurar, já tentou de tudo, já tomou todo tipo de remédio e nada fez efeito. Eu te digo: a raiz de Jessé, a raiz de Jessé, se tu tomar, pode ter certeza que todos esses vícios vão embora. Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que morreu lá na cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos libertar do pecado. Jesus liberta você. Aquele ódio que você sente pelas pessoas, Jesus também tira. Aquelas coisas que você vê durante a noite, que Satanás não deixa você dormir durante a noite, que você vê vultos passando para tudo enquanto é lado, deixa Jesus entrar na tua casa que tu vai ver. A hora que Jesus entrar, ele vai embora. Aquelas coisas que não dão certo nunca na tua vida, entrega a tua vida a Cristo e tu vai ver mudança na tua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida hoje e sempre. Não rejeite Cristo, mas entregue a sua vida a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.